Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Então vamos retornar às nossas videoaulas, aí dando continuidade ao nosso estudo do processo penal pelo meio remoto, né? Infelizmente ainda não podemos nos encontrar fisicamente, mas vamos então dar continuidade por aqui com o nosso estudo do processo penal. Bom, seguindo então aí o nosso roteiro de estudo, nosso cronograma, né, nossa ementa, nós vamos começar a tratar a partir de hoje de um tema fundamental para o estudo do processo penal. Nós vamos falar sobre a ação penal, certo? Até agora nós fizemos uma análise, no primeiro momento, histórica do processo penal, uma análise conceitual, tratando a respeito dos pressupostos básicos, né, dos pressupostos estruturantes do processo. Fizemos uma abordagem também principiológica do processo penal, afirmando a importância de nós estudarmos o processo penal enquanto elemento norteador da interpretação e aplicação das normas processuais. Falamos da importância dos princípios no sentido de submeter a legislação infraconstitucional a uma filtragem constitucional, certo? Da adequação constitucional do processo penal. Tratamos do inquérito policial enquanto aí um procedimento, né, inquisitório, pré-processual, enfim, trabalhamos todas as características do inquérito, tratamos de importantes alterações promovidas pela Lei 13.964 de 2019, o chamado pacote anticrime. Tratamos sobre o acordo de não persecução criminal, sobre o procedimento de arquivamento do inquérito policial pela regra antiga e pela regra trazida pela Lei 13.964 de 2019, fazendo, né, aquela advertência contra a suspensão do artigo 28, do novo artigo 28 do Código de Processo Penal. Enfim, nós já comentamos muitas coisas a respeito do processo penal. E agora, dando continuidade, nós vamos começar então a tratar da ação penal. Perfeito? Bom, então, para iniciar o nosso estudo de ação penal, queria então advertir vocês que a nossa bibliografia base, ok, é o livro do professor Aurí Lopes Júnior, Introdução, ok, Fundamentos do Processo Penal. Introdução Crítica, um livro do professor Aurí Lopes Júnior, perfeito? Então ele é a nossa bibliografia básica. Durante todo o curso de processo penal, a minha bibliografia básica eu utilizo o professor Aurí Lopes Júnior, com exceção da fase recursal, quando começo a estudar com vocês recursos no processo penal, que aí eu adoto a doutrina do professor Gustavo Badaró, mas a base nossa do processo penal será a do professor Aurí Lopes Júnior, e aqui nessa unidade 5, que vamos tratar da ação penal, não será diferente, perfeito? Pois então, seguindo, pessoal, podemos iniciar a nossa fala relembrando aquilo que nós tratamos em momentos anteriores, em encontros anteriores, a respeito da investigação prévia, né? Aquilo que a doutrina costuma dizer que o nosso sistema, ele é um sistema binário, né? Um sistema bifásico. A nossa persecução criminal, ela seria bifásica, no sentido de que nós teríamos, naquele primeiro momento, uma investigação prévia, né, marcada ali pelo inquérito policial principalmente, mas também nós temos outros meios investigativos. Num segundo momento, agora já na fase judicial, nós teríamos a ação penal propriamente dita. Então, só para localizá-los no nosso estudo, é justamente nessa segunda fase da persecução criminal que se localiza a ação penal. Então, quando falamos em ação penal, nós estamos falando, portanto, no movimento da jurisdição. Então, a primeira questão importante que você pode tomar nota aí é justamente esse. A característica principal, na verdade a finalidade da ação penal. Então a ação penal, ela existe para movimentar a jurisdição estatal. Em que sentido? No sentido de que, como nós vimos anteriormente, em razão do princípio da necessidade, que nos informa que não será aplicada uma pena sem um devido processo legal, ou seja, o processo é um meio necessário para a aplicação da pena,
não apenas ser um devido processo legal, perfeito? Então é justamente a ação penal que vai movimentar a jurisdição. É justamente a ação penal que vai startar o processo criminal. Então, nós vamos tratar aqui dos pressupostos, das características, das regras específicas aplicadas no procedimento judicial, a ação penal, no momento de ajuizamento da ação penal. Perfeito? Bom, então encerrada a fase pré-processual, o processo penal segue para a sua fase judicial, onde a característica fundamental, como já disse anteriormente, é o movimento da jurisdição estatal. Feita então essa consideração básica, essa introdução preliminar, no sentido de que a ação penal tem por finalidade movimentar a jurisdição estatal, eu preciso trazer com vocês alguns conceitos básicos. Na verdade, não conceitos. Trabalhar com os senhores e com as senhoras pelo menos os pressupostos básicos das 3 teorias clássicas da ação. Quando vocês estudam um processo civil, lá no processo civil, vocês, quando estudam a teoria geral do processo civil, teoria geral do processo, vocês estudam as teorias da ação. E dentro das teorias da ação, são várias, né? Existem 3 teorias, as 3 grandes teorias clássicas, que para nós aqui é importante, para nós podermos compreender o modo como se dá a percepção do processo penal, não a partir da teoria clássica. E eu já vou adiantando para vocês, e aí na linha daquilo que o professor Auri Lopes Júnior trabalha, dentre outros autores, nós não adotamos de forma alguma a concepção da teoria clássica do processo civil para o processo penal. É um equívoco nós trabalharmos com os elementos do processo civil no processo penal. Mas o conhecimento dessas teorias, na verdade, comentar sobre essas teorias é importante, até para a gente poder identificar nelas elementos que a distinguem do processo penal, e até mesmo para justificar a sua não aplicabilidade ao processo penal. Então, dentro dessas teorias, eu gostaria de trabalhar com vocês 3 teorias, que são elas. A primeira, a teoria imanentista. A segunda teoria, a teoria abstrata. E a terceira teoria, a teoria concreta. Perfeito? Então vamos trabalhar essas 3 teorias a partir de agora. Vamos lá. A teoria imanentista, ok? Essa teoria imanentista, ela tem como pressuposto básico, né, a concepção privatista do direito, no sentido de que o direito de ação estaria vinculado à existência de um direito material. Ou seja, pela teoria imanentista, o direito de ação estaria conectado, ou seja, ele é imanente, ele pertence ao direito material. Pela teoria imanentista, é negado, portanto, a autonomia da ação. Percebam, portanto, que, pela teoria imanentista, o direito de ação está atrelado à existência do direito material. Ou seja, somente se fala na existência do direito de ação quando é comprovado a existência do direito material. E a grande questão aqui, o equívoco dessa teoria, e a razão pela qual ela não deve ser reconhecida, ok? Está no fato dela não reconhecer a autonomia da ação. Porque, veja, eu posso perfeitamente possuir o direito de ação, mas não possuir o direito material que eu pretendo reclamar através da ação. Percebam que uma coisa não se confunde com a outra. E é por esse motivo que a teoria imanentista ela deve ser, então, repudiada. Então, a característica fundamental da teoria imanentista é que o direito material está vinculado ao direito de ação. Não existe direito de ação sem existência do direito material. Equivocada, portanto, essa teoria. A segunda teoria é a teoria abstrata. A teoria abstrata, ela na verdade é a oposição, ela é o extremo da teoria imanentista. A teoria abstrata, ela vai defender, portanto, ela vai introduzir no estudo da ação no processo
vai inserir então a autonomia da ação. Então veja, pela teoria abstrata, a ação é considerada, portanto, um direito, um direito autônomo do direito material. E é justamente por conta da teoria abstrata que nós podemos chegar à conclusão que é errado falar em improcedência da ação, certo? Porque é muito comum, e aí vocês já devem, principalmente quem atua, quem estagia, né, enfim, quem tem contato com processos criminais, é comum a gente ver na sentença o juiz dizendo o seguinte: julgo improcedente a ação. Veja, pela teoria abstrata, é um equívoco terminológico nós falarmos em improcedência da ação. E por que isso? Porque a ação ela existe independente do direito material. O correto, portanto, seria nós falarmos julgo improcedente os pedidos autorais. Seria o correto dizer julgo improcedente os pedidos formulados na petição inicial e não julgar improcedente a ação. Também agora trazendo para nós aqui no processo penal, é um equívoco, portanto, nós falarmos em arquivamento, né, em trancamento da ação. Vocês já devem ter ouvido falar, o fulano entrou com o habeas corpus buscando o trancamento da ação penal. Não já ouviram isso? Pois então, esse é um outro equívoco. Na verdade, o que se busca ali é o trancamento do processo. Porque o direito de ação, pela teoria abstrata, já foi exercido no momento em que foi oferecida a petição inicial. Então veja que o direito de ação se manifestou de forma independente da pretensão da acusação no momento do ajuizamento da ação. Portanto, pela teoria abstrata, nós temos a autonomia total entre a ação e o direito material. E aí, a grande contribuição da teoria abstrata é conceituar a ação como um direito subjetivo de natureza pública e autônomo de obter a prestação jurisdicional. Então, a doutrina clássica identifica, a partir da teoria abstrata, a ação como sendo um direito público, perfeito? Um direito público, subjetivo, porque pertence àquele que porventura queira movimentar a jurisdição do Estado para que lhe ofereça uma tutela jurisdicional. Então é um direito público, subjetivo e autônomo. E tem por finalidade obter a prestação da tutela jurisdicional. Portanto, se nós formos aí conceituar a partir da teoria abstrata a ação, nós iríamos dizer, portanto, que a ação é um direito autônomo, subjetivo, um direito público, que tem por finalidade de movimentar a jurisdição estatal. De certa forma, essa é a concepção, essa é o conceito adotado pela doutrina majoritária, tanto no processo civil quanto no processo penal. Então vocês vão pegar vários manuais de processo penal e diversos autores, e aqui eu posso dizer, entre eles, o professor Fernando Capês, Guilherme de Souza Nutti. Esses autores, eles vão trabalhar, portanto, transportando a teoria do processo civil para dentro do processo penal e vão conceituar, então, a ação como sendo, então, um direito público, subjetivo, autônomo, que tem por finalidade movimentar a jurisdição estatal. Seguindo a nossa terceira e última teoria, vamos tratar agora da teoria concreta. Teoria concreta, portanto, ela vai dizer para nós que o direito de ação seria a proteção do direito material pelo Estado. Então veja, pela teoria concreta, a ação teria por finalidade buscar do Estado a proteção de um direito que me pertence. Ou seja, a proteção dos meus direitos estaria então salvaguardada, estaria protegida quando exercido o direito de ação. Então, por meio da ação é que se concretiza e se efetiva o reconhecimento e proteção do direito por parte do Estado. Então, é com a sentença judicial que é reconhecido o meu direito.
apesar de eu já tê-lo no plano material, esse reconhecimento pelo Estado é o que me garante proteção. Me garante proteção desse direito e a oposição dele frente às pessoas que porventura tentem lesar esse meu direito. A decisão final, portanto, e aqui de acordo com a teoria concreta, ela diria sobre a procedência da ação e também do direito material. Então veja, portanto, que essa sentença, a partir da percepção da teoria concreta, ela então vai confirmar a existência do direito material e tem por finalidade proteger esse direito material. Então a decisão final teria, portanto, a finalidade de reconhecer também a proteção do direito material. Então essas são as três grandes teorias desenvolvidas, pela doutrina clássica. A doutrina clássica da teoria geral do processo. Eu, no início dessa aula, fiz uma observação com vocês da importância de nós nos atentarmos para não cometer o equívoco de transportar para o processo penal as categorias do processo civil. E aí, ao estudar as teorias da ação, resta muito claro que essas três grandes teorias clássicas trabalhadas, elas são insuficientes para atender aquilo que demanda o processo penal. E é por esse motivo que o professor Auri Lopes Júnior, na sua obra, Fundamentos do Processo Penal, ele vai dizer então da necessidade de construção de uma teoria da ação penal acusatória. Ele vai dizer o seguinte: olha, é preciso então nós superarmos essa ideia clássica trabalhada pela doutrina tradicional e inaugurarmos uma nova forma de pensar o processo penal, pensar a ação penal. Ele vai dizer então que é importante, portanto, nós fixarmos uma teoria da acusação, logicamente alinhado ao sistema acusatório, que nós vimos em aulas anteriores. Bom, mas antes de nós comentarmos melhor a respeito dos pressupostos da ação no processo penal, eu queria trabalhar com vocês um outro elemento fundamental lá da teoria geral, lá do processo civil, que é a lide. Vocês, ao estudarem o processo civil, ouviram falar em lide, não é isso? Certo? A concepção clássica da teoria geral do processo, ali estudada, dentre outros autores, por Canelucci, inaugura um conceito de lide. E é um conceito fundamental para o estudo do processo civil. É um conceito fundamental para a compreensão do processo civil, é o conceito de lide. Mas eu já faço uma outra advertência para vocês. Nós vamos ver na aula aqui de hoje que o conceito de lide ele é inadequado para o processo penal. Não entendemos como correto a transportação da ideia de lide, assim conceituada lá pelo processo civil, para dentro do processo penal. E por que isso? Porque o processo penal possui características absolutamente singulares que o diferem do ramo processual civil. Então é importante nós estudarmos o processo penal a partir de suas próprias categorias e reconhecendo as especificidades do processo penal, de modo a construirmos uma teoria acusatória. E aí, a partir também daquilo que o professor Elmir Ducler diz, a construção de uma teoria agnóstica do processo penal. Precisamos, portanto, cada vez mais pensar o processo penal de forma absolutamente autônoma ao processo civil e não transportar do processo civil as suas características e tentar enquadrá-los no processo penal. Isso é um equívoco que nós não podemos incorrer. Portanto, a ideia de lide, assim concebida no processo civil, nós veremos que também não cabe no processo penal. Vamos então relembrar, afinal de contas, o que é lide? O conceito de lide, então, de uma maneira assim, até de certa forma simplória, a lide nada mais é do que o conflito de interesse qualificado por uma pretensão resistida. Veja, a lide, portanto, é o conflito, é a oposição de interesses qualificada por uma pretensão resistida. Veja, fulano pretende exercer o seu direito e ciclano
ele se opõe ao exercício desse direito. Desse atrito, dessa contradição, surge a lide. A lide, portanto, lá no processo civil, pode ser denominada simplesmente como um conflito. O conflito é o elemento essencial, é a lide, lá no processo civil. E o conceito civilista de lide, portanto, ele é inaplicável ao processo penal, pois aqui existe, aqui o que existe é a pretensão acusatória do Estado, o chamado ius puniendi. Veja, lá no processo civil, a lide, então, ela tem uma característica fundamental, que é o seguinte: eu tenho um agente, um sujeito, que é possuidor de um direito. E ao exercer esse direito, que é meu, eu encontro a resistência de alguém, na parte contrária. E dessa resistência, desse conflito, é que surge a lide. E por que a lide, então, não é aplicável ao processo penal? Eu explico. Porque no processo penal, o órgão de acusação, o Ministério Público, ele não exerce um direito dele. Muito importante isso. Vocês vão encontrar em diversos autores que eles dizem o seguinte, que o objeto do processo penal é a pretensão punitiva. Lembra que nós trabalhamos lá na unidade 1 e 2, o objeto do processo penal? E lá eu comentei com vocês que dentro de uma perspectiva acusatória, não é correto nós dizermos que o Ministério Público, o órgão de acusação, exerce a pretensão punitiva. Por quê? Se nós reconhecermos que o Ministério Público exerce a pretensão punitiva, nós vamos dizer que pertence ao Ministério Público o direito de punir o agente. E esse é um grande equívoco. O Ministério Público não tem um direito de punir o agente. Na verdade, o Ministério Público ele tem um poder-dever de fazer o quê? De apresentar a acusação. E somente após a confirmação dessa acusação é que nasce o direito punitivo para o Estado. Então veja que o direito de punir, ele nasce somente quando é confirmada a culpa do indivíduo após um processo legal. E é nesse processo que restará formada, portanto, a convicção quanto à responsabilidade penal. E, portanto, é só ao fim do processo que se fala em pretensão punitiva. O Estado, após a condenação criminal, após o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória, agora tem o poder-dever de punir. E aí nós falamos em pretensão punitiva. Percebam que essa diferenciação ela é fundamental para nós entendermos que não existe lide no processo penal. Por quê? O Ministério Público, ao provocar o Poder Judiciário, ao movimentar a jurisdição penal, quando oferece uma denúncia, o Ministério Público não está exercendo um direito de punir ninguém. O Ministério Público está exercendo aquilo que nós chamamos de pretensão acusatória. Portanto, nós, e aqui alinhado ao professor Auri Lopes Júnior e diversos outros autores, nos aliamos à concepção minoritária, no sentido de que o Ministério Público não possui pretensão punitiva, no sentido de que o objeto no processo penal não é a pretensão punitiva, mas sim a pretensão acusatória. Ou seja, o Ministério Público, quando oferece uma ação, ele não está exercendo um direito subjetivo dele de punir ninguém. O Ministério Público, na verdade, está praticando um dever constitucional de acusar aquele contra quem supostamente existem provas de autoria e materialidade de um crime. Ponto. E somente ao final do processo, caso se confirme a pretensão acusatória, é que nós estaremos então falando de pretensão punitiva. Então veja que a pretensão punitiva não nasce com o oferecimento da denúncia. A pretensão punitiva ela surge ao final. Portanto, nós vemos aqui que o Ministério Público não tem interesse em punir ninguém. O interesse do Ministério Público é
oferecer a acusação. E o interesse de punir é do Estado, caso se confirme a acusação. Vejam, portanto, que o Ministério Público não possui um direito, o direito de punir. E, portanto, a defesa não é uma resistência a um direito de punir do Ministério Público. A defesa é uma resistência à pretensão acusatória ministerial. Veja, portanto, que não há lide. Porque a ideia de lide é a existência de um direito meu. O Ministério Público não exerce um direito dele. O Ministério Público exerce a acusação. Perfeito? Bom, mas apesar de nós nos alinharmos à corrente minoritária, no sentido de negar a existência da pretensão punitiva como objeto no processo penal, é importante eu consignar para vocês e salientar, deixar de forma muito clara, que a teoria majoritária, e aí vários manuais de processo penal que você porventura adotar, você encontrará lá que o objeto do processo penal é a pretensão punitiva. Então esses autores, por conceberem o objeto do processo penal como a pretensão punitiva, por consequência, reconhecem a existência de lide no processo penal. Conseguem compreender? Então, a existência ou não de lide no processo penal, a aceitação ou não da lide como elemento constitutivo do processo penal, vai depender da corrente doutrinária que você se filiar. Então, se você se filiar à corrente doutrinária que apregoa a existência da pretensão punitiva do Ministério Público, você então consegue conceber a ideia de lide no processo penal. Agora, se você se afiliar à corrente minoritária, no sentido de que não existe pretensão punitiva e sim pretensão acusatória, você logicamente deve então repelir, deve então protestar contra a percepção de lide no processo penal. Percebam então que a existência, a aceitação da lide como um elemento constitutivo da ação penal vai depender da corrente que você se filia. Mais uma vez, faço a advertência que eu me filio à corrente minoritária junto com o professor Auri Lopes Júnior, enfim, professor Gustavo Badaró, também trabalha com a ideia de pretensão acusatória, enfim, e aí me filio na corrente minoritária. Mas vários outros autores vão dizer então que existe a pretensão punitiva, certo? E aí posso mencionar com vocês o professor Néstor Távora, o professor Fernando Capês, Guilherme de Souza Nucci, enfim, Rosmar Alencar. Todos esses autores vão trabalhar, portanto, com a ideia de pretensão punitiva nas suas respectivas obras. Perfeito? Bom, então essas são as críticas à ideia de lide no processo penal. Perfeito? Então, se, afinal de contas, agora que partindo da perspectiva de que não aceitamos a lide como um elemento constitutivo da ação penal, precisamos então conceituar a ação. Afinal de contas, a partir dessa perspectiva de recusar a existência da lide no processo penal, qual seria o conceito de ação? E aí, trago para vocês o conceito trabalhado pelo professor Auri Lopes Júnior. O professor Auri Lopes Júnior, então, vai dizer que a ação é o poder político constitucional de acudir aos tribunais para formular a pretensão acusatória. É um direito potestativo constitucionalmente assegurado de invocar e postular a satisfação da pretensão acusatória. Veja, então, que aqui, pelo conceito trazido pelo professor Auri Lopes Júnior, nós conseguimos identificar aqueles elementos essenciais que nós comentamos anteriormente. No sentido, então, de que, no processo penal, a ação tem por finalidade movimentar a jurisdição penal e ela se manifesta através da pretensão acusatória. E mais, a partir desse conceito nós conseguimos compreender, portanto, que a ação também é um poder político constitucional. É um direito que é garantido a todos os cidadãos, é um direito previsto constitucionalmente. E aqui no processo penal, é um direito também previsto constitucionalmente ao Ministério Público. Porque o Ministério Público, de acordo com o artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal, é o órgão oficial do Estado para promover as acusações criminais. Então, o órgão por excelência responsável por movimentar a jurisdição criminal é o Ministério Público. Então, veja que o Ministério Público
através da ação, movimenta a jurisdição penal, oferecendo a pretensão acusatória. Então é um direito potestativo, ou seja, porque é protestado a movimentação do Estado, certo? Assegurado constitucionalmente para invocar e postular a satisfação da pretensão acusatória. E dizemos também, e aí somente confirmando, né, a nossa concepção de que no processo criminal o Ministério Público exerce a pretensão acusatória, tanto é assim que o Ministério Público ele pode, no transcorrer da ação, pedir a absolvição do réu perfeitamente. O Ministério Público, se durante o curso da ação entender que não existem elementos de prova suficientes para formar uma condenação, lá em sede de alegações finais, no final do processo, nos memoriais escritos, enfim, ou nas alegações finais orais, na audiência de função de julgamento, o Ministério Público vai dizer o seguinte: olha, excelência, ao longo do processo não ficou comprovada a pretensão acusatória. Então, se não se confirmou a pretensão acusatória, o Ministério Público pede a absolvição. Veja, isso é só mais uma confirmação de que o Ministério Público não tem ali um direito de punir ninguém. Pelo contrário, o Ministério Público também atua no processo criminal como custos legis, ou seja, como guardião da lei. E como guardião da lei, o Ministério Público deve pedir a absolvição quando ele verificar a inocência. E o Ministério Público deve pedir a condenação quando ele tiver certeza da responsabilização criminal daquele indivíduo que foi acusado pelo Ministério Público. Perfeito? Bom, então, pessoal, quando falamos aqui então em ação penal, estamos tratando, portanto, dessa teoria, dessa ideia, portanto, dessa teoria acusatória da ação. Ok? Então, tecnicamente, como disse anteriormente, não é correto falar em trancamento da ação penal, e sim trancamento do processo. Por quê? Porque o Ministério Público exerce a pretensão acusatória. Ao exercer a pretensão acusatória, é startado o processo criminal. Então, quando se pede, através, por exemplo, de um habeas corpus, o trancamento da ação, o correto é falarmos em trancamento do processo. Então, finalizamos aqui dizendo que a ação é um direito público, autônomo e abstrato. A ação, portanto, é um poder conferido ao Ministério Público que existe independente da culpa ou não do indivíduo no processo criminal. Perfeito? Seguindo. Feita então, superada essa parte introdutória a respeito das teorias da ação, enfim, da inadequação, da incorreta aplicação da teoria do processo civil ao processo criminal, é importante agora nós trabalharmos com as condições da ação no processo penal. Bom, todos vocês estudaram, acredito, quem teve contato com o processo civil, vocês estudaram as condições da ação lá no processo civil. E aí, pelo novo Código de Processo Civil, processo de 2015, nós podemos chegar à conclusão de que são condições da ação lá no processo civil a legitimidade, o interesse de agir, certo? São assim as duas condições da ação, legitimidade e interesse de agir. Então, o que seriam aí as condições da ação? As condições da ação, de uma forma assim bem, de certa forma, um conceito bem simplório, né, simplificando bem assim aquilo que nós poderíamos chamar de condições da ação. As condições da ação seriam elementos essenciais para o exercício da ação. Veja, nós falamos anteriormente que a ação ela é concebida como um poder político do Estado, certo? Ela pode ser concebido também como um direito público, autônomo e abstrato que independe da responsabilização criminal do agente, não é isso? Então veja, para que seja exercido esse poder político, esse direito de acusar, é importante que o acusador reúna dois elementos. E esses elementos aí seriam, né, as condições da ação pela concepção tradicional. E aí, pessoal, mais uma vez, eu vou advertir vocês que vocês vão pegar diversos materiais, diversos manuais de processo penal e os autores do processo penal, importando a teoria da ação lá do processo civil para cá, para o processo penal, eles vão dizer que as condições da ação no processo penal são legitimidade e interesse de agir.
vocês vão encontrar em diversos manuais de processo penal autores dizendo que as condições da ação no processo penal são as mesmas condições da ação do processo civil. E aí, cito para vocês alguns exemplos: o professor Fernando Capês, Guilherme de Souza Nucci, o professor Renato Brasileiro. Então, todos esses autores vão dizer que as condições da ação no processo penal são exatamente as mesmas do processo civil. Por que eles dizem isso? Repito, porque eles transportam do processo civil para dentro do processo penal aquela sistematização, aquela problematização da lide. E é um equívoco, como nós já dizemos anteriormente. Bom, afinal de contas, se na nossa percepção, se na nossa concepção, o transporte das condições da ação do processo civil para o processo penal são equivocadas, qual seria então, portanto, as condições da ação a partir daquilo que nós chamamos de teoria acusatória do processo penal? Bom, na nossa percepção, portanto, e aí o professor Auri Lopes Júnior vai elencar 4 condições da ação penal, perfeito? Então o professor Auri Lopes Júnior ele vai então identificar 4 condições da ação penal. E tomem nota. A primeira condição da ação penal, então, pela teoria acusatória da ação, seria a prática de um fato aparentemente criminoso. Veja, o professor Auri Lopes Júnior vai dizer que, olha, não vai existir exercício da pretensão acusatória, não é de se falar em ação penal, se nós não tivermos a prática de um ato que, ao menos, aparenta ser criminoso. Por que dizemos um fato aparentemente criminoso? Porque esse fato ele precisará ser comprovado ao longo do processo. Por isso, falamos, portanto, em fato aparentemente criminoso. Então, a primeira condição da ação penal, portanto, é a prática de um fato aparentemente criminoso. Perfeito? E aí, só complementando, nós falamos, portanto, em fato aparentemente criminoso porque há possibilidade de rejeição da denúncia ou excludente de ilicitude, lá previsto no artigo 397 do Código de Processo Penal, uma absolvição sumária por excludente de ilicitude. Veja que essa prática de um fato aparentemente criminoso, ele é aparente porque precisa ser confirmado no processo. Perfeito? E aí, então, a doutrina vai chamar essa prática de fato aparentemente criminoso como fumus commissi delicti, ou seja, a aparência de crime. Ou seja, é um fato que aparentemente é um crime. Fumus commissi delicti, portanto, seria fumaça, né? Fumaça, ou seja, suspeita da ocorrência de um crime. Fumus commissi delicti seria o primeiro elemento, aí, primeira condição da ação penal. Portanto, primeira condição da ação penal, prática de um fato aparente criminoso ou fumus commissi delicti, como queiram chamar. Seguindo a segunda condição da ação trabalhada pela teoria acusatória da ação, e aqui nos valendo do professor Auri Lopes Júnior, podemos dizer que a segunda condição da ação é a punibilidade concreta, ou seja, para que exista a ação penal, é importante que aquela conduta seja, ao menos, abstratamente punível. Quero dizer melhor, é importante, portanto, que aquela conduta reúna os elementos da punibilidade, ou seja, que o agente seja imputável, que o crime não esteja prescrito, que o agente, portanto, tenha consciência da ilicitude do fato, perfeito? Que também exista a previsão legal daquele crime, daquele fato como crime, é a punibilidade concreta. Um exemplo para vocês, imaginem que ocorreu um crime nos idos de 1999 e o Ministério Público vem hoje oferecer essa denúncia. Veja que porventura, aí, vamos chutar aí, que estaria prescrito esse crime. Ocorreu então a prescrição da pretensão acusatória do Estado. O Estado não pode mais oferecer essa acusação. Estamos diante de um crime prescrito. Então veja, existindo a prescrição, falta uma das condições da ação penal, que é o que? A punibilidade em concreto. Para que eu vou iniciar um processo criminal se ao final dele o resultado já é previsto? Esse indivíduo eventualmente vai ter reconhecido a extinção da punibilidade em razão da prescrição.
Percebam, portanto, que a punibilidade em concreto é a possibilidade, ainda que em abstratamente pensando, ocorrer uma punição a esse agente. Porque seria absolutamente contraproducente e seria também, na verdade, inútil nós termos um processo que não objetiva, não tem a mínima função de acarretar uma punibilidade a alguém. Percebam, portanto, que a segunda condição da ação, segundo a construção doutrinária do professor de Lopes Júnior, seria a punibilidade concreta. Seguindo, a terceira condição da ação seria legitimidade da parte. Perfeito? Legitimidade da parte. E aqui, a legitimidade da parte também é encontrada no processo civil. Então, dentro daquela ideia de legitimidade e interesse de agir como elementos constitutivos da ação na teoria geral do processo civil, nós podemos entender também que a legitimidade da parte aqui também se adequa ao processo criminal. Quando falamos em legitimidade da parte, nós estamos dizendo que aquele que acusa deve possuir legitimidade ativa para fazer. E também aquele que é acusado deve ter legitimidade passiva para ser acusado. E aí, somente a título de exemplo, posso dizer para vocês o seguinte: imagine um crime de injúria. Veja, a injúria, regra geral, é um crime de ação penal privada. Então, sendo um crime de ação de iniciativa penal privada, quem é o legítimo para propor essa ação? O querelante, a vítima do crime de injúria. O Ministério Público, portanto, não possui legitimidade ativa para propor essa ação. Portanto, não tendo legitimidade ativa para propor essa ação, deve ser recusada a acusação. Deve ocorrer a rejeição dessa denúncia eventualmente oferecida pelo Ministério Público quando nós estivermos diante de um crime de ação penal privada. Um outro exemplo, imagine um crime de ação penal pública incondicionada. E aí a vítima oferece uma queixa-crime sem que antes passe o transcurso do prazo para o Ministério Público oferecer a denúncia. Veja que eu não estou falando aqui de uma ação de iniciativa privada subsidiária da pública, naquelas hipóteses em que há uma inércia do Ministério Público. Não. Eu estou dizendo da vítima substituir o Ministério Público que ofereceu uma queixa-crime contra o réu. Isso é inviável. Então estamos diante de uma ilegitimidade na parte ativa. Por fim, podemos falar também em legitimidade da parte passiva. Quer ver um exemplo? Imaginem um menor de idade que pratica lá um ato infracional análogo a um crime de tráfico de drogas, por exemplo. Veja, o menor, certo? Ele não responde pela legislação penal. Enfim, ele vai ser enquadrado, então, na legislação juvenil e a ele vai ser aplicada uma medida socioeducativa. Então a gente percebe aí que caso o Ministério Público ofereça uma denúncia contra um menor, nós estaremos aí diante, caso na verdade um menor responda a um processo criminal fora do procedimento especial do processo juvenil, nós estaremos aí diante de uma legitimidade da parte, ilegitimidade da parte. O Ministério Público não poderia oferecer uma denúncia, certo? E deveria ocorrer uma representação contra esse menor e responder ali nos termos do SINASE, enfim. Perfeito? Para finalizar, então, a quarta e última condição da ação penal é a justa causa. Perfeito? A justa causa é a quarta condição da ação penal. Afinal de contas, o que é a justa causa? A justa causa nada mais é do que elementos de autoria e provas mínimas de materialidade. Então, a justa causa são indícios de autoria e de materialidade. Lembra que nós estudamos lá no inquérito policial que uma das finalidades do inquérito é formar a justa causa da ação penal? Pois então, aqui nós estudamos então a justa causa como uma das condições da ação penal. Então, a justa causa nada mais é do que indícios de autoria mais elementos de materialidade, ou seja, indícios de que aquele indivíduo cometeu o crime e provas mínimas da materialidade daquele crime, a comprovação material daquele crime. Tendo esses dois elementos, nós temos formada, portanto, a justa causa. Perfeito? Então anotem aí, artigo 12, artigo 39, parágrafo 5º, artigo 46, parágrafo 1º e artigo 648, inciso 1, todos do CPP, que vão tratar aí da justa causa no processo penal. Perfeito?
Voltamos logo mais, tratando das modalidades da ação penal.